Doutor Jean, eu acho que vamos começar por esse caso que tem causado muita preocupação desde quando essa notícia. E aí, essa é a gravidade, né? Quando a notícia vem aí sem sem muitos detalhes. Ah, a morte de uma adolescente no ABC após tomar vacina. O que se sabe a respeito disso? Como é que estão as investigações? O senhor pode trazer alguma novidade sobre isso? Sem dúvida alguma, todas as vezes que nós temos algum efeito, e nesse caso nós temos a única associação, é uma associação temporal, é o uso da vacina dias após um evento clínico que acabou evoluindo para a morte. Nós estamos levantando com todas as documentações, sejam dos serviços médicos em que esse adolescente passou, seja na cidade de São Bernardo do Campo, seja num hospital aqui no município de São Paulo, no sentido de saber quais são as eventualidades, os eventos realmente que puseram este paciente em risco e acabaram evoluindo dessa forma. Nós não temos subsídios para dizer que a vacina é a responsável por essa condição morte. Portanto, as investigações continuam, como o próprio Dr. Gonçalo colocou, nós fazemos um acompanhamento que nós chamamos de farmacovigilância em todos os pacientes que apresentem um evento adverso moderado e eventos adversos graves ou gravíssimos, no caso, esse é um evento adverso gravíssimo, e acompanhando estão também os fabricantes da própria vacina, que têm todo o interesse e a responsabilidade em obter essas informações. Eu só quero ressaltar que nós temos no país 3.500.000 adolescentes que receberam já esse imunizante. Só no estado de São Paulo, nós imunizamos 2.400.000 jovens, são 72% dessa população que recebeu a vacina, e nós temos eventos muito discretos que não nos impediram e não nos impedirão, nesse momento, de suspender o nosso programa Aliás, de imunização. secretário, dá o dado, inclusive, que eu acho importante, né? Efeitos adversos representaram 0,001%, é isso, se não me engano? Por favor, me dá esse número exato. E o número de casos? Foram 30 e quantas notificações e quantos casos graves que estão sendo analisados agora? Nós tivemos 35 notificações, 7 delas com evento grave, incluindo um gravíssimo, mas nós também estamos avaliando esses efeitos graves, que apesar deles terem sido considerados graves, por exemplo, sonolência extrema, isso não entraria no critério maior de gravidade, mas de toda forma foi assim notificado pelo município em questão. Então, dessa maneira, nós estamos realmente acompanhando caso a caso, nós queremos trazer para toda a nossa população essa informação no sentido de acalmar aqueles que já receberam a primeira dose, especialmente os seus pais, os seus responsáveis, e estimular que essas pessoas tomem a segunda dose, estejam devidamente imunizados, e aqueles que não o fizeram ainda, que o façam também com segurança. Doutor Gonzalo, na comparação com as outras faixas etárias, essas reações adversas, o que a gente tem de dados que a gente possa acrescentar aqui? Veja, até o momento, nós não temos informação de que tenha um número fora do controle de eventos adversos. A verdade, o mundo inteiro está acompanhando isso, e países que têm um sistema de farmacovigilância muito mais potente do que o brasileiro, como, por exemplo, a Inglaterra, né? A Inglaterra tem um dos sistemas de farmacovigilância melhores do mundo, porque tem um sistema de atenção público, totalmente público. Então, eles conseguem ter muito acesso a informações de eventos adversos. A Inglaterra tá na frente disso. Nós não temos tido nada que fuja a esse padrão de 3 casas depois da vírgula de eventos adversos. Ou seja, a chance de morrer de Covid é muito maior e, portanto, vacinação é a única proteção que nós podemos ter. A gente tem algum relato, secretário, de alguma morte que tenha ocorrido, não em adolescente, mas em qualquer faixa etária, morte que tenha sido causada pela vacina? Tem algum caso? Nós não tivemos nenhuma relação causal direta
das vacinas, isso seria algo que exigiria suspensão, mesmo que temporária, para uma análise. Isso não aconteceu, e eu quero aproveitar exatamente o que foi dito pelo professor Gonzalo Messina, que nós temos o mesmo imunizante da Pfizer usado para essa faixa etária de adolescentes no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, na França, no Reino Unido e em Israel. Quer dizer, isso continua sendo usado, portanto, passa a ser anedótico nós suspendermos isso no país. Isso é de uma ação extremamente irresponsável e desqualifica não só essa vacina, como as demais vacinas que já vinham sendo desqualificadas pelos conceitos colocados em entrelinhas e com isso, levando ao descrédito da população na nossa vacinação. Nós ganhamos um Programa Nacional de Imunização que obteve o apoio da população, e é isso que faz com que nós estejamos voltando e retomando no novo tempo. Mas é por isso que nós temos que consagrar o respeito e a credibilidade ao nosso programa de imunização. Ô secretário, durante a live lá com o presidente, a gente até ouviu um trecho agora no final, o ministro Queiroga, ele disse que vacinas foram aplicadas irregularmente nos adolescentes, outras vacinas, AstraZeneca, Coronavac e Janssen, porque só a Pfizer que é autorizada. Há informações, o senhor tem informações sobre isso? Foram aplicadas vacinas erradas aqui no estado de São Paulo? Nós passamos todas as orientações para os 645 municípios que, para a população adolescente, a vacina disponibilizada, inclusive as grades disponibilizadas de doses, são voltadas exclusivamente para adolescentes. Portanto, nós achamos algo duvidoso essa colocação, mas já abrimos uma sindicância para apurar, ver se em algum local houve essa questão da utilização de outro imunizante que não aquele consagrado e orientado. De toda forma, se isso aconteceu, nós sequer recebemos nenhuma referência de efeitos adversos, mas estamos investigando, porque isso nós interpretamos como uma denúncia, e uma denúncia grave e que merece, sim, ser investigada. Não tem o senhor não recebeu nenhum caso? Ele falou que 6.921 doses teriam sido aplicadas no estado de São Paulo de forma equivocada. É um número muito alto, né? Sem dúvida, Fabiola. O que eu preciso, eu não posso dizer sim ou não se essas informações nós não temos disponibilizadas. Eu desacredito nessa informação, mas preciso, como gestor público, abrir uma sindicância, como foi isso aberto na tarde de ontem, após a coletiva do ministro, para que nós estejamos apurando esse fato. Se isso ocorreu de forma inadvertida, aquelas pessoas que fizeram a aplicação inadvertida serão devidamente punidas. E aqueles que receberam imunizantes serão também devidamente acompanhados nos próximos 30 dias e também terão toda a orientação para recebimento de um outro imunizante na sua segunda dose. Doutor Gonzalo, quer fazer alguma pergunta para o secretário? Não, eu acho que a posição do Jean é uma posição muito difícil, porque, de fato, você tem mais de 600 municípios, você está aplicando 3 milhões de doses, 2 milhões de doses aqui no estado de São Paulo. Ocorrerão problemas? Infelizmente, ocorrerão problemas. Agora, você tem um sujeito que falou um monte de mentiras ontem. Estas aqui pode ser a quarta ou quinta mentira que ele falou ontem. Então, eu acho que no mundo inteiro nós vamos ter problemas em relação à vacinação, com um volume tão grande de vacinação como nós estamos tendo aqui no Brasil. Então, eu não vejo que esse seja um problema importante. Acho que o problema importante é o descrédito em que o PNI pode estar caindo pelas mentiras que o ministro colocou ontem e particularmente pelo que ocorreu na live com o presidente da República.